Bom, então por que que não pode, né, alguns óleos essenciais para lactantes e durante a gravidez, a gestação, né? Então, a gente entende que os compostos químicos deles podem ser muito potentes e causar efeitos adversos, tanto na mãe quanto no bebê, né? No bebezinho, no lactante, ele tem a pele mais sensível, né? Algumas substâncias, elas atravessam, né, até a barreira da barriga da mãe e vai até o feto, né? Então, e também ela vai até o leite materno. Então, alguns óleos, eles não podem por causa disso. Pode estimular demais o fluxo sanguíneo da mãe, né? E acelerar para que, por exemplo, possa ter a gravidez, né? Possa acelerar o parto, possa ter um parto prematuro, pode ter contração uterina. Então, é muito complicado se a gente inserir alguns tipos de óleos essenciais, fora a toxicidade de alguns, né? Que eles podem ser prejudiciais para o sistema nervoso, né? Inclusive do bebê e da mãe também. Então, a gente tem que ter esse cuidado com essas duas questões, né? E fora as alergias e tudo mais. Então, é muito sério mesmo a levar em consideração a idade da criança. Agora a gente pensa aí no grupo das pessoas que têm problema de hipertensão ou qualquer problema no sistema cardiovascular, né? A pressão alta, ou vamos por trombose, outras questões aí que venha arritmia e etc. Então, alguns óleos eles são hiperestimulantes, né? Então, essas propriedades são hiperestimulantes, podem aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial e sobrecarregar esse sistema. Aí, quando tem o aumento da vasoconstrição, eles aumentam então a resistência ao fluxo sanguíneo e eleva a pressão. E também a questão do hormônio também, ele pode estimular, exemplo, o hormônio da adrenalina, que a gente conhece, né? Que a canela, o cravo, por exemplo, né? Pode estimular essas glândulas que produzem que secretam o hormônio, na verdade, e aumenta a liberação deles cada vez mais forte no sistema, e isso eleva a pressão arterial e dá uma resposta, a pessoa fica ligada, né? Outra coisa é a interação com os medicamentos que essas pessoas já tomam, como, por exemplo, atrapalhar o medicamento. Eu já tomei algum tempo atrás para pressão, eu lembro que tinha um diurético e um outro que era para controle da pressão. Então, aí diminui o efeito do remédio do paciente, né? Então, compromete aí a eficácia e pode até surgir efeitos colaterais. Por isso que a gente tem que ter cuidado. No caso das pessoas, por exemplo, que têm epilepsia, então a gente tem que ter esse cuidado para não desencadear numa crise convulsiva, para não aumentar o risco dessas convulsões. E estimulando muito o sistema nervoso central, sobrecarrega esse sistema e aí pode ter a crise epilética, né? A gente sabe que as essências, né, elas podem aí ter compostos neurotóxicos, né? Por exemplo, num simples que a gente sempre gosta, aqueles canforados, né? Um eucalipto, alguma coisa que é aquele cheirinho bom, né? Cheirinho gostoso muitas vezes, mas para quem já tem um problema no sistema nervoso, ele é neuroestimulante, então é prejudicial para essas pessoas que têm convulsão, né? Então, doses excessivas piorou, né? Organismos que são bem sensíveis sofrem com isso, né? Então, a sensibilidade ela é individual. As reações, elas são individuais, não quer dizer que tem que ser somente dentro dessas condições, mas pode ser que uma pessoa que não tenha
apresentado nenhuma condição ainda, vem a desencadear. E aí a gente pede para suspender, para procurar o médico, né? Porque a gente sabe que é natural, mas que pode, usando assim em excesso, dar problema sim. Por isso que a diluição, a diluição a gente não pode pecar colocando cada vez mais. E sim, a gente pode pecar para menos, mas para mais nunca, tá, gente? Aí quando isso a gente está falando de inalação e principalmente na parte cutânea, porque já vai para a corrente sanguínea. Então, a inalação, ainda que né, fica as gotículas no ar, o que a gente tem que fazer quando usou e vai entrar uma pessoa no nosso ambiente que não pode estar inalando? Abrir todas as janelas, ventilar bastante. Quando o animalzinho também entra no ambiente que está passando mal, a gente abre as janelas, deixa circular. No caso do corpo, a gente tem que tomar o banho, né? Passar um óleo para diluir aquele óleo essencial, para o corpo poder realmente né, liberar essas substâncias, né? E é médico, gente. No caso de crise epilética, é médico, né? Outras questões, por exemplo, outras condições físicas, a gente só está falando de coisas negativas, mas existem condições que, que um óleo essencial pode desencadear, tá? Por exemplo, uma crise de irritação respiratória, uma crise de asma, por exemplo, né? Estimulando bastante, pode ter essa crise. Mas a gente está falando aí, eu vou dizer um exemplo. Uma vez eu estava numa sauna e não era a sauna seca, era a sauna bem, né, com vapor e tudo. A pessoa que fazia a troca dos óleos que a gente ia inalar, ela não viu que a gente estava lá dentro. E naquele dia foi difícil, hein? Ela soltou o óleo lá e quando veio junto com o vapor, nossa vida! Aí a gente saiu de dentro correndo, foi respirar lá fora, tudo que você. Eu passei acho que horas respirando eucalipto. Foi bem difícil mesmo. É apavorante, né, gente? Então a gente tosse, a gente fica irritado e tal. Aí a gente foi tomando água, foi comendo alguma coisa, foi respirando profundo até que passou o efeito. Bom, pessoas com peles sensíveis também pode dar alergias, pessoas com problemas hepáticos, né, problema no fígado, né, pode metabolizar, né, metaboliza dentro do fígado, né, de forma excessiva, né, se a pessoa está usando uma carga, uma sobrecarga ali, a gente está falando de cometer erros aqui, tá, gente? A pessoa já tem uma doença hepática, então qualquer gota de água é uma tempestade. Agora, se a pessoa já está com dificuldade de processar, né, principalmente o povo que opta por ingestão, é pior ainda. Se na pele já entra, imagina, né? E também, gente, não é só pressão alta, tem pressão baixa também. Aqueles que são muito relaxantes para a pessoa que já tem hipotensão, causa tontura, fadiga, né? Por isso que muitas vezes nas sessões, né, hoje mesmo eu fiz uma massagem. Aí eu aprendi com uma outra amiga, uma colega massagista, a gente relaxa e depois no final da massagem a gente estimula. Então eu trago, por exemplo, uma lavanda no início para a pessoa relaxar durante a massagem, mas quando eu quero que ela acorda, eu vou usar o aroma da hortelã, que é mais ele desperta ali, uma menta, né? Um mentolado assim, mas bem levinho no ambiente, um algodãozinho às vezes, só para a pessoa dar aquela acordada. Então é nesse sentido. O pessoal que tem diabetes, né? Alguns óleos podem influenciar nos níveis de glicose no sangue, tem que ficar atento, tem que ter cautela aí também, tá? E outra, age
com os medicamentos, então tem que ter cuidado. Pessoas com problemas renais também, né? Tem que ficar monitorando tudo. Aliás, se você vê que a pessoa já tem uma doença crônica, ela precisa consultar o médico dela antes de fazer parte da aromaterapia, né? E a fotossensibilidade que a gente já falou, que a gente tem que prestar atenção. São todas essas condições que a gente presta atenção, porque realmente não é brincadeira, tá, pessoal?